Bem, gente, vamos dar início a mais um vídeo, onde esse é referente ao projeto Doenças Degenerativas. Irei dar continuidade falando do mal de Alzheimer, né? Já gravei 2 outros vídeos falando sobre o mal de Alzheimer, onde no primeiro eu conceituo e falo dos sintomas da doença, no segundo eu falo dos problemas causados pela doença, né? E do diagnóstico, e nesse terceiro vídeo agora, para dar continuidade, eu vou falar do papel da genética, certo? E o que acontece com o cérebro. Então, tratando-se do papel da genética, em 95% dos casos de mal de Alzheimer, a doença não era hereditária, certo? Mas ainda assim, a genética, ela exerce um papel indispensável no desenvolvimento da doença, tá? Ou seja, quem não tem família, né? Quem não tem familiares, histórico familiares com Alzheimer, tem um risco de 10%, certo? De desenvolver a doença durante a vida, mas se caso algum familiar tenha a doença, esse percentual ele aumenta para 20% de chances do indivíduo desenvolvê-la, certo? E tratando agora do que acontece com o cérebro, né? Eu acredito que muita gente sabe que o trabalho do cérebro ele é realizado por células individuais, né? Ou seja, um cérebro adulto ele tem cerca de 100 bilhões de células, né? Células nervosas, que no caso são os neurônios. E esses neurônios eles têm ramificações, né, que se conectam, certo? Em mais de 100 trilhões de pontos. E essas ramificações, elas recebem o nome de florestas de neurônios, né? Esse nome foi dado pelos cientistas. Então, os sinais que viajam através das florestas de neurônios formam a base da memória, certo? Como também do pensamento e do sentimento, tá? Então, os neurônios são os principais tipos de células destruídas pelo mal de Alzheimer, certo? Então, as células nervosas, que são os neurônios, entram em contato uma com as outras, né? E esse contato, ele se dá por meio de sinapses. E aí você me pergunta, Carla, mas o que são sinapses, né? É o local de contato entre neurônios, certo? E aí é nesse local que ocorre os impulsos, né? Que há um desencadeamento de impulsos nervosos de uma célula para outra. Então, a sinapse, né? Ou seja, esse encontro entre neurônios provoca pequenas explosões de substâncias químicas, certo? E tais substâncias são chamadas de neurotransmissores. E aí os neurotransmissores, eles viajam através dessas sinapses, ou seja, desse contato entre neurônios, transportando os sinais para outras células, tá? E aí são identificados pelos cientistas, né, dezenas de neurotransmissores no nosso cérebro, tá? Então, a doença de Alzheimer, o que é que ela faz? Ela atrapalha o modo como as cargas elétricas viajam entre as células. E aí, ou seja, consequentemente, atrapalha a atividade dos neurotransmissores, né? Então, a matéria-prima, minha gente, do nosso cérebro, ela é constituída por, como eu falei, por 100 bilhões de células nervosas, e aí 100 trilhões de sinapses, tá? E dezenas de neurotransmissores. E aí, essas constituições do cérebro trabalham em conjunto, tá? E aí, com o passar do tempo, nossas experiências, elas criam padrões para os tipos de intensidades de sinais que ocorrem no nosso cérebro. E aí, esses padrões de atividades explicam como, em nível celular, né, nosso cérebro codifica nosso pensamento, nossas lembranças, nossas habilidades e a compreensão de quem somos. Esses padrões, no decorrer da vida, eles
na medida que vivemos novas experiências, eles são modificados, né? Porque adquirimos novas habilidades. E aí o que acontece? Os padrões, eles também são alterados pelo mal de Alzheimer, né? Ou seja, o mal de Alzheimer atrapalha as células nervosas, as conexões que elas realizam entre si, tá? Então, a doença de Alzheimer, ela causa a morte, né, das células nervosas e o cérebro vai perdendo tecido, certo? Então, com o passar do tempo, há um encolhimento do cérebro, né? E esse encolhimento do cérebro afeta todas as suas funções. O que é que acontece? O córtex encolhe, e aí você me pergunta, Carla, mas o que é o córtex cerebral, né? É a superfície enrugada do cérebro, né? E aí toda a camada, ou seja, toda aquela camada externa enrugada do cérebro. E essa camada, ela é especializada em interpretar as sensações do corpo, né? As imagens, os sons, os cheiros do mundo externo, né? Cria pensamentos, resolve problemas, faz planos, forma e guarda lembranças, né? Controla movimentos voluntários. Então veja o quanto que o córtex cerebral ele é importante, né, para determinadas funções. E aí o que é que vai acontecer? Com o encolhimento do córtex, vai haver uma danificação, certo? Nas regiões envolvidas com os pensamentos, os planos, as lembranças, certo? Esse encolhimento, né, ele é grave principalmente no hipocampo, tá? E aí você me pergunta, tá, Carla, mas o que é o hipocampo? O hipocampo é uma região do córtex que exerce um papel importantíssimo na formação de lembranças, certo? E aí os cientistas, eles não sabem ao certo o que causa a morte da célula, né, e a perda de tecido de um cérebro com Alzheimer, né? Enfim, segundo os estudos de cientistas, o que muito se sabe sobre a doença de Alzheimer, né, é que as placas senil, né, e emaranhados são os principais suspeitos na destruição das células nervosas. Mas aí você vem e me pergunta, Carla, o que são essas placas senil? O que são esses emaranhados? Pois bem, o que são essas placas? As placas são depósitos anormais, né, de fragmentos de proteínas que se agrupam nas células nervosas, certo? E da onde vêm essas proteínas, né? O nome da proteína que forma essas placas é a beta, certo? É a beta-amiloide, é o nome que se dá a essa proteína. E essa proteína, ela vem da membrana gordurosa que envolve as células nervosas, certo? Elas são pegajosas e vão se juntando aos poucos e aí vão formando essas placas no nosso cérebro. E aí os pequenos agrupamentos dessas placas, né, bloqueiam a sinalização entre as células nas sinapses, né? Ou seja, bloqueiam os contatos que as células nervosas obtêm através das sinapses, tá certo? E aí você me pergunta, tá, Carla, mas quanto aos emaranhados? O que são esses emaranhados, né? Vejam bem, as células nervosas mortas, né, e até mesmo prestes a morrer, contêm emaranhados neurofibrilares, né, que são formados por filamentos. É tipo uma cauda, né? A gente sabe que o neurônio ele tem aquela cauda, né, que os filamentos. E aí, quando a célula nervosa ela morre ou até mesmo está prestes a morrer, elas formam um emaranhado neurofibrilares, né? Então vejam bem, nas regiões saudáveis, o sistema
de transporte, certo? O sistema de transporte, ele é organizado em filamentos paralelos, certo? Que são ordenados como, por exemplo, os trilhos de um trem, né? Eles são ordenados de forma paralela. E aí as moléculas de nutrientes, como também partes de células e outros materiais essenciais no nosso cérebro, viajam nesses trilhos, certo? E aí existe uma proteína, que é a proteína chamada tau, né? Que ela ajuda esses trilhos, né, a permanecerem ordenados, tá? E aí o que acontece? Os trilhos, quando a região ela não está mais saudável, né, a tau ela converte-se em filamentos. E aí esses filamentos são convertidos em formas torcidas, né, que aí chamamos de emaranhado. E os trilhos, eles não conseguem se manter mais retos. E aí eles se rompem, se desintegram, e nutrientes e outros suprimentos essenciais não conseguem mais se movimentar. Então imagina o emaranhado de coisa que vai se formando no nosso cérebro, né? E aí é através disso que as células acabam morrendo, certo? Então, a doença de Alzheimer causa a morte das células nervosas, né? E o cérebro perde o tecido, como eu já havia explicado para vocês, né? Então, tanto as placas quanto os emaranhados tendem a se espalhar, certo? E se espalham por todo o córtex conforme o avanço da doença. No estágio inicial, as placas e os emaranhados, eles começam a se formar nas regiões do cérebro que estão envolvidos com a aprendizagem, a memória, que também está envolvido com o pensamento, o planejamento, né? No estágio de leve a moderado, as placas e os emaranhados, elas se desenvolvem nessas áreas de uma forma mais profunda, tem um desenvolvimento maior nessas áreas da memória, do pensamento e do planejamento de uma forma mais aprofundada do que no estágio inicial. E aí, a partir disso, o doente ele começa a ficar confuso, ele tem dificuldades de lidar com o dinheiro, tem dificuldades de expressar e organizar o pensamento, né? Muitas pessoas com Alzheimer, elas são diagnosticadas neste estágio, certo? Porque aí, como a gente viu no vídeo anterior, a gente não tem um teste preciso, um diagnóstico preciso, né? Aquela coisa que você vai lá e faz o exame, pô, realmente está com mal de Alzheimer, né? O mal de Alzheimer não tem ainda um teste que possa realmente identificá-lo com precisão, a não ser que pelos sintomas. E aí, pelos sintomas, é quando ele já está no estágio de leve a moderado, que passa a ser mais perceptível para os médicos, né? Então, muitas pessoas com Alzheimer, elas são diagnosticadas, sim, no estágio de leve a moderado. As placas e emaranhados também se espalham quando já está de forma um pouco mais avançada, no estágio mais grave. Essas placas e esses emaranhados, eles tendem a se espalhar para as regiões da fala, da compreensão, da percepção, né, a percepção de onde o corpo está com relação aos objetos aos redores, né? No avanço da doença ocorre alterações na personalidade, no comportamento, ocorre a dificuldade de conhecer amigos e familiares, certo? E aí, nesse estágio, a maior parte do córtex ele já está bem danificado, o cérebro ele já está bastante encolhido, né? Então, basicamente é isso que o mal de Alzheimer faz com o cérebro, certo? Finalizo aqui mais um vídeo falando do mal de Alzheimer. Quem quiser entrar em contato comigo pode escrever para o meu e-mail, que é o anacarla.araújo2803@gmail.com, ou pode entrar em contato comigo através do meu Facebook, onde eu deixo o link do meu perfil no comentário do vídeo.